Água com gás, pode? Olá, meu nome é Bruno Vedovato, sou médico, urologista. Então, antes da gente seguir aqui com o assunto do vídeo, já deixa aqui sua curtida, já se inscreve aqui no canal, ativa aí as notificações, né? Sempre importante frisar essa mensagem aí para a gente continuar crescendo aqui no canal. E essa é uma pergunta que eu recebo bastante aqui no consultório ou nas caixinhas de perguntas lá no Instagram. Quem tem pedra nos rins pode tomar água com gás? Não pode? Ou outra pergunta comum também, tem diferença de água X, Y, Z? Então vamos esclarecer essa questão. Então, existe uma grande variação nas concentrações dos minerais de uma água para outra. Tá? Então, muitas das águas com gás que nós temos no mercado hoje são gaseificadas artificialmente. Então, elas vêm de uma fonte e ela então é artificialmente gaseificada, né? Colocado gás nela de forma artificial. Existem algumas que até são um pouco mais caras, que são naturalmente gaseificadas. E aí tem algumas particularidades com relação à concentração de alguns minerais, pH e tudo mais. Mas diante da heterogeneidade, ou seja, da grande gama de tipos de água que a gente tem no mercado, existem uma série de fontes, né, de onde essas águas são extraídas e tudo mais, é muito difícil, ou diria praticamente impossível, a gente conseguir estabelecer uma relação clara e consistente entre o tipo de água tomada e a formação de cálculos renais. Muito difícil. Existem sim estudos mostrando alguma associação, existem até estudos de consistência fraca, mostrando até um benefício do uso da água com gás, mas como eu já expliquei em vídeos anteriores, são vídeos de associação, ou seja, são estudos, são estudos de associação, em que a gente não consegue estabelecer uma relação clara de causa e efeito, de que aquele tipo de água está gerando cálculo, ou o fato dela ser com gás protege ou prejudica a formação. Tá? Então é muito difícil, a gente não tem essa resposta de forma consistente. Então, o que a gente tem que saber? Um dos itens importantes aí é a concentração de cálcio. Existem até estudos, não aqui do Brasil, na Europa, em que alguns tipos de água têm uma concentração até assim, exagerada, fora da curva, vamos assim, fora do padrão de cálcio. E aí, nesses casos sim, isso poderia ser um problema. Tá? Então, a gente tendo um dado objetivo, a gente consegue mensurar se aquele tipo de água pode me trazer algum malefício ou não. Tá? Então eu estou aqui com um exemplo, uma água que a gente costuma consumir aqui, e ela tem exatamente 4,1 miligramas de cálcio por litro. Tá? Então vejam, é uma concentração bem baixa. Em 1 litro a gente tem, arredondando, 4 miligramas de cálcio. E numa dieta normocálcica, ou seja, uma dieta com uma quantidade adequada de cálcio para um adulto, deve girar em torno de 1.000 a 1.200 miligramas de cálcio por dia. Tá? Então, se a gente for fazer uma conta, dificilmente o paciente vai tomar uma quantidade que chegue nesse patamar. É lógico que a gente não toma só água durante o dia, a gente se alimenta, enfim, tem o cálcio dos alimentos e tudo mais. Mas se em 1 litro tem apenas 4 miligramas, o impacto da ingesta desse tipo de água ou de qualquer outro que seja, na questão geral, no âmbito geral, vai ser baixo. Tá? Então eu não vejo tanto problema. Lógico, eu gosto de uma água específica, enfim, que tem... Então procure buscar essa informação no rótulo da água e veja, né, se ela tem uma concentração um pouco acima da que você costuma encontrar nas demais. Isso pode te dar um norte, mas via de regra não é um problema. Tá? Tomar água com gás não é um problema. Até na minha visão, e isso eu costumo orientar, é uma orientação até prática aqui no consultório,
Tem muitos pacientes que se queixam, não gosto muito de tomar água, vejo dificuldade em aumentar a minha ingesta de água, ou seja, a pessoa que culturalmente aí, ou na sua vida, ao longo da sua vida, não criou o hábito de tomar água, então toma muito refrigerante, ou toma muito suco, precisa de alguma coisa saborizada, né? Alguma coisa com sabor. Então, numa fase aí de transição, o que a gente costuma orientar, e na verdade até é algo que eu faço, incentivo os meus filhos pequenos também a fazer já desde pequenos, é o consumo, né, depois da refeição ali, que você quer tomar algum líquido, de água com gás com limão espremido. É uma excelente tática para você aumentar a sua ingesta diária de água, né? Muitas vezes você toma ali um copão ali de 300, pode ser até 500 meio litro de água ali depois de uma refeição. Então você vai incrementar a sua ingesta diária de água e junto você vai colocar ali um aliado, que é o suco do limão, que a gente sabe que tem grande concentração de um item que é protetor contra a formação de cálculo, que é o citrato, né? Que a gente diz ser um quelante do cálcio lá dentro do rim. Tá? Então essa é uma estratégia interessante para se adotar no dia a dia, né? Nas refeições ou fora dela. Tá? E com relação a uma orientação mais geral, que a gente pede que o paciente tenha um equilíbrio, né? Não consuma apenas água com gás, né? Procure mesclar, né? Tomar água sem gás, água com gás, uma vez que a gente não tem essa resposta clara e consistente nos estudos, então a gente deve manter aí um equilíbrio, tá certo? Então, água com gás pode, com essas ressalvas que eu disse, e com essa dica então de colocar aí um limãozinho espremido, vai dar um saborzinho ali para aquela água e vai ajudar naquelas pessoas que estão fazendo essa transição para um consumo inadequado de outros tipos de líquido para a otimização do consumo de água, tá certo? Então, se você gostou aí do vídeo, dessas dicas, fique à vontade para compartilhar, fica o recado também para me seguir nas demais mídias sociais, a gente também posta diariamente bastante conteúdo lá, minha rotina de cirurgias e tudo mais, e também comente aqui, né, se você já faz isso, se você tem alguma outra estratégia, se você já toma água com gás e espreme, por exemplo, um suquinho de laranja junto ali, né, o suco da laranja, por exemplo, que também é uma fruta interessante, tá bom? Então, até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!